autoridade do Criador e o destino da máquina. O século da fuga. Há épocas em que o homem foge de si mesmo como quem foge de um incêndio. O século XXI é uma dessas épocas. A tecnologia avança, o conhecimento se multiplica, os instrumentos se refinam, e, no entanto, o homem médio se sente diminuído, apequenado, quase encolhido como um personagem de Kafka que acorda e percebe que seu corpo espiritual virou um inseto burocrático. Nada simboliza isso melhor do que a inteligência artificial. A criatura supera, aos olhos do público, o Criador. A máquina é vista como imparcial, impessoal, objetiva, enquanto o homem é retratado como um amontoado de preconceitos, paixões e limitações. Essa inversão é, em si, o primeiro sintoma da doença. O homem moderno teme sua própria sombra, e por isso a terceiriza. A crença numa IA neutra é uma das fantasias mais risíveis do imaginário contemporâneo. Neutralidade é uma quimera filosófica, equivalente a pedir que o oceano seja quadrado, ou que a gravidade suspenda suas atividades por não se alinhar ao novo código moral. A máquina é um prolongamento do espírito humano, uma ferramenta com vestígios da alma que a engendrou. Nenhum objeto criado por humanos é moralmente neutro. Nem o martelo, nem o microscópio, nem a imprensa. Muito menos um modelo algorítmico, capaz de reproduzir padrões intelectuais. A neutralidade é apenas a desculpa dos que querem controlar, sem assumir o peso da responsabilidade. É o tipo de abobrinha intelectual, muito apreciada por departamentos universitários, que já não produzem ciência, apenas relatórios de autojustificação. Os gregos não tinham esse problema. Quando Platão falava de técnica, técne, reconhecia sem rodeios que toda técnica reflete a disposição interior de quem a emprega. Não havia essa mania contemporânea de imaginar que objetos são independentes de intenções. A modernidade, porém, inventou o homem desencarnado, a razão sem corpo, a máquina sem dono. Enquanto isso, as instituições públicas, organismos multilaterais, fundações inchadas e conselhos de ética se apressam para orientar a tecnologia. A ironia, aqui, é luminosa. Os que querem orientar são justamente aqueles que nada criaram. É como se um grupo de eunucos decidisse escrever o manual de funcionamento da família tradicional. Eles conhecem o vocabulário, mas não entendem nada da substância. A burocracia é, por natureza, antitética ao ato criador. Não cria, administra. Não gera, regula. Não inventa, julga. E, como toda consciência estéril, sente inveja profunda daquele que produz. É essa inveja, mais do que qualquer preocupação ética, que alimenta o desejo de controlar a obra alheia. Há, espalhadas pelas universidades do mundo, legiões de especialistas em ética da tecnologia, governança algorítmica, epistemologias do risco digital. A semântica é robusta, o conteúdo, uma sopa insossa de termos abstratos. Se Dante escrevesse sua Divina Comédia hoje, colocaria um círculo especial no inferno para aqueles que escrevem papers sobre aquilo que não entendem, mas julgam com soberba sacerdotal. O academismo moderno sofre de uma doença grave, confunde complexidade verbal com profundidade intelectual. Sartre já zombava dos intelectuais que escreviam mais do que pensavam, mas nem ele imaginaria o pesadelo conceitual em que nos encontramos. Críticos da tecnologia que nunca programaram um Hello World. Estudiosos da IA que não sabem diferenciar uma matriz de uma lista encadeada. Eles não lidam com a realidade, lidam com palavras. E palavras sem realidade são instrumentos de poder, não de conhecimento. O verdadeiro criador, o programador, o empreendedor, o engenheiro, é o único legitimado a orientar sua máquina, não porque seja melhor, mas porque é responsável. A responsabilidade é o único fundamento legítimo da autoridade. Quem arrisca governa. Quem nada arrisca, não tem o direito de exigir governo. Milton Friedman dizia que o investimento privado
é a forma mais eficiente de responsabilidade individual aplicada à sociedade. Quem erra paga. Quem acerta ganha. É simples, mas é profundo. A máquina criada pelo inventor é, portanto, seu espelho. Não um espelho perfeito, mas um espelho ampliado. A consciência que a orienta será reproduzida, multiplicada, estendida. Tentar arrancar essa autoridade do Criador é tão absurdo quanto exigir que Michelangelo consultasse um comitê de burocratas antes de esculpir o David. A criação tecnológica é um ato metafísico, queira o moderno ou não. É o prolongamento do ser. A obra carrega a marca ontológica do Criador, como o filho carrega traços do pai. Não no sentido biológico, mas no sentido existencial. Heidegger falava do Gestell, o enquadramento técnico do mundo. Mas até Heidegger, com toda sua angústia fenomenológica, reconhecia que a técnica é sempre um modo de revelação. Ela revela mais do Criador do que de si própria. Criar uma IA é, portanto, uma forma de desnudamento. O programador se expõe naquilo que cria. Seu código é sua assinatura espiritual. Por isso, entregar a máquina a terceiros, especialmente aqueles que não têm ligação ontológica com sua origem, é uma mutilação metafísica da obra. Fala-se muito em democratizar a IA, como se a democratização fosse solução universal para problemas que exigem competência. É o velho truque retórico de sempre. Quando não se sabe criar, exige-se que o criador compartilhe. Quando não se sabe pensar, exige-se debate. Quando não se sabe construir, exige-se igualdade de acesso à obra. Mas igualdade sem mérito é apenas uma forma sofisticada de ressentimento. A tecnologia não se democratiza pela expropriação, mas pela multiplicação de criadores. Ao privar o criador de sua obra, a sociedade mata o incentivo para que outros criem. É a morte da inovação por asfixia moral. A pergunta decisiva, porém, não é quem deve controlar a IA, mas quem sustentará a responsabilidade espiritual por aquilo que ela se torna. Se a máquina for guiada por consciências criadoras, corajosas, responsáveis, ela elevará o homem. Se for guiada por consciências burocráticas, ressentidas, escolarizadas porém vazias, hipercredenciadas porém impotentes, ela reduzirá o homem ao seu tamanho interior. A IA será humana, mas humana conforme o tipo de homem que a orienta. E é isso que torna o debate tão urgente. O futuro não pertence à máquina. O futuro pertence à consciência que a dirige. Perder essa verdade é entregar não apenas a tecnologia, mas a própria civilização ao governo dos estéreis. Preservar a autoridade do Criador não é um gesto de egoísmo. É um ato de sanidade histórica. Porque no final, como sempre, quem cria responde, e quem responde governa. A direita precisa acordar. Os capitalistas precisam acordar. A IA é a nossa única chance. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.